Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos dar início a mais uma aula, lição 5, liberto do pecado para uma nova vida em Cristo. O meu nome é José Rubens, sou da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém do Azeredo, Congregação do Azeredo, onde nosso pastor dirigente é o pastor Renato Melo e o pastor dirigente geral de nossa cidade, pastor Euclides Vaz. Estamos aqui mais uma vez para passar um pouquinho do que aprendemos sobre a palavra nessa lição. Lição 5, liberto do pecado por uma nova vida em Cristo. Essa lição é mais do qual eu fiz base para estar aqui demonstrando, passando um pouquinho dessa informação. Foi baseado em alguns livros do qual eu tenho em mão, que eu sempre procuro me informar, livros como Conhecendo a Doutrina da Bíblia, de Mayo Pirman, A Obra da Salvação, de Creighton Ivan Pomerangue, outro livro, Elemento da Teologia Bíblica, que é da ETAD, e a nossa Bíblia, que é a Palavra Sagrada de Deus. Vamos lá. Liberto do pecado para uma nova vida em Cristo. Texto áureo. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. A verdade prática, por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebendo o direito da vida eterna. A leitura bíblica em classe. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, no outro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da vossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos vivificou juntamente e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. A introdução, fala assim: a presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Essa lição está dividida em 3 títulos,
primeiro três subtítulos. O primeiro subtítulo é a Antiga Natureza da Morte, Ofensa e Pecado. O segundo subtítulo, Vivificados pela Graça. E o terceiro subtítulo, A Salvação Vem das Obras. Nesse texto base, em destaque, que é Efésios capítulo 2, versículo 1 a 10, Paulo faz uma clareza, fala com muita clareza esse contraste entre a velha e a nova sociedade, entre o velho e o novo homem. Ele, nas palavras de John Stott dizia assim: o que Paulo faz nessa passagem é pintar o contraste vivido entre o que o homem é por natureza e o que pode vir mediante a graça. A nossa natureza pecaminosa é uma inclinação negativa que herdamos de Adão para a prática do mal, um mal orientado contra Deus. Essa é a nossa natureza. O homem, ao se envolver com o pecado, quando se envolve com o pecado, entrou em um verdadeiro beco sem saída. Ao pecar, ele tornou-se servo do pecado, conforme está em João, capítulo 8, versículo 4. Tornou-se um servo do pecado, dominado totalmente por ele, sem condição alguma de modificar essa situação. Ele perde essa condição. O texto, base em destaque, como falei no Efésios capítulo 2, versículo 1 e 10, ele vai nos levar a entender a nossa própria experiência de como andávamos sem Cristo. O que viemos a ser em Cristo Jesus. E qual esse propósito de Deus em realizar essa tão extraordinária transformação em nossa vida. Então vamos falar desse tópico. A antiga natureza, morte e ofensa, que está dividida em três subtópicos: nossa condição anterior, nossa ofensa e pecado. Isso aqui é em dois subtópicos. A nossa condição anterior, como fala aqui no princípio do texto, e nos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecado, diz o primeiro versículo. E nos ficou, estando nós mortos em ofensas e pecado, diz o primeiro versículo. Primeiramente, a doutrina que estuda o pecado, ela chama-se hamartiologia. Hamartiologia. Na realidade escreve com H, hamartiologia, mas pronuncia-se hamartiologia. É termo este que vem do grego hamartia. Hamartia, que significa transgressão, pecado ou errar o alvo, no termo grego. E elogia, hamartiologia. Logia que significa estudo, ou doutrina. Então a hamartiologia ela é a doutrina que estuda o pecado e suas consequências. No Antigo Testamento, o pecado ele é visto assim como uma transgressão da lei. Então, naquela época, do Antigo Testamento, a transgressão da lei de Deus era caracterizado por um erro moral do homem que se torna um erro moral do homem que o torna culpado das falhas que ele cometia naquela época diante de Deus. Já no Novo Testamento, o pecado é um mal impregnado da própria natureza da pessoa, na própria natureza pecaminosa do homem, que o mantém cativo até que ele encontre a libertação em Cristo Jesus. Jesus disse que o pecado
ele nasce do próprio coração humano, porque do interior do coração humano, do coração dos homens, saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, as avarezas, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem, conforme está em Marcos capítulo 7, versículo 21 a 23. Já o apóstolo Paulo ele afirma que o pecado ele é algo assim, genético que herdamos do nosso primeiro ancestral, conforme está em Romanos capítulo 5, versículo 2, 19. O apóstolo Tiago afirma que o pecado nasce da própria cobiça do ser humano, conforme está em Tiago, capítulo 1, versículo 13 a 15. Esse é um diagnóstico bíblico de pessoas caídas em uma sociedade caída em todos os lugares. Anteriormente estávamos mortos espiritualmente. Nós estávamos mortos espiritualmente, morte e a separação, da mesma forma que a morte separa o corpo da alma, da mesma forma que a morte separa o corpo da alma, a morte espiritual separa o homem de Deus da fonte da vida. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, capítulo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Essa era a nossa condição anterior antes de aceitarmos Cristo como nosso Salvador. Antes de aceitar a Cristo, Paulo fala assim, Paulo afirmava que estávamos mortos, estando-vos mortos, Efésios capítulo 2, versículo 1. Esta é a condição de qualquer ser humano que ainda não teve uma experiência pessoal com Jesus Cristo, ainda que aos olhos ele lhe pareça vivo. Ou seja, um morto-vivo. Um morto que vive fisicamente, mas para Deus ainda ele não teve esse encontro real. Amém? Vamos falar agora sobre as nossas ofensas e pecado, Daqui no começo do texto fala, má conduta em que noutro tempo andaste. É descrita por Paulo por meio da metáfora do andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da generação. Aqui o nosso comentarista ele divide em 3 pequenos subtópicos baseado dentro do versículo capítulo 2, versículo 2 e a 3, Então, andar segundo o curso desse mundo, andar segundo o principado, a potestade, andavam fazendo vontade da carne, pensamento. O nosso comentarista dividiu-se em 3 subtópicos, pequenos subtópicos, que eu vou tentar descrever isso aqui de uma forma, assim, genérica, de uma forma geral, uma forma, assim, que eu possa transmitir o que eu entendi. Primeira coisa, a gente lendo isso aqui, é andar segundo o curso desse mundo, andar segundo o principado, a potestade, andávamos fazendo a vontade da carne e do pensamento. Tem um versículo lá em Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, que fala assim, eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. Vou ler de novo. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. Isso quer dizer que o homem foi criado de relativa perfeição. Entenda, eu estou falando que ele foi criado de relativa perfeição, de alguma coisa perfeita. Todas as suas tendências eram boas.
todos os sentimentos que ele, que partiam seu coração, inclinavam-se para Deus. E nisto consistia a sua semelhança ao Criador, imagem e semelhança. Isso está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, então era bom, era reto. Mas o homem ele deu lugar ao pecado, condicionando e escravizando-o ao mal. A semelhança entre o homem e Deus, aquela semelhança que tinha entre o homem, sofreu danos com a queda. E foi com esse objetivo de restaurar que Cristo morreu na cruz. Cristo morreu na cruz e isto hoje, graças a Deus, isso hoje, milhões de filhos de Deus em toda a terra possuem uma nova identidade com Deus, com aquele que criou. Aspectos de semelhança como uma triuna. O homem sendo um ser tríplice e Deus sendo um ser triuno. Então, há essa semelhança entre o homem e Deus, o mesmo Deus de paz os santifique em tudo e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Jesus. Ou seja, espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Jesus Cristo, conforme está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Semelhança da pessoa, pois tanto Deus como o homem possuem personalidades. Nós somos pessoas, Deus também é uma pessoa. Lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 13 e 14, quando Deus e Moisés conversavam, Moisés pergunta: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus do vosso pai me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? E o que disse Deus a Moisés? Eu sou o que sou. Disse mais, ainda dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou. Eu sou um ser. Eu sou. Isso que Deus quis dizer para ele. Essa semelhança, ela envolve existência interminável. Uma semelhança envolvendo uma existência interminável. Em Mateus, capítulo 25, versículo 46, e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. É uma semelhança que envolve uma eternidade infinita. A liberdade que do homem inclui necessariamente o poder de escolher a recusar tanto o bem como o mal. O homem tem liberdade para escolher. Ele pode escolher o bem ou o mal. Isso depende da pessoa. O homem foi criado por Deus na absoluta perfeição e não estava predestinado à queda e à destruição. Não estava. E caiu como resultado da escolha que fez. Desobedeceu a orientação de Deus. Por livre e espontânea vontade, comeu o fruto proibido por Deus, sabendo que está pecando. Sabia que está pecando e comeu. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 13 e 14. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Ou seja, a mulher foi enganada, caiu em transgressão. Mas quem foi criado primeiro? Adão. Foi ele que foi enganado. Foi ele que foi formado primeiro. Então ele sabia da ordem. A ordem foi passada para ele. Mas ele se deixou se levar e a mulher caiu em transgressão. Ele acabou sendo enganado e acompanhando a mulher. O pecado
de modo geral, pode ser representado por fracasso. Foi um fracasso. Ele escolheu fazer coisa errada, mesmo sabendo que não era para fazer. Ele tinha uma ordem, uma orientação. A orientação de Deus. Mas ele escolheu o fracasso, o erro, a iniquidade, a transgressão, a contravenção. O pecado, de forma geral, é isso. Delito, ofensa, dívida. Ausência da lei e injustiça. O pecado é tudo isso. As suas características principal em todos os seus aspectos é que ele é cometido primeiramente contra Deus. Quando se comete pecado, primeiro você está ofendendo a Deus. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, como está em Salmo 51, versículo 4. O que diremos, pois? É lei e pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçará. Romanos 7, versículo 7. Entenda. O que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçará. Então nós conhecemos a lei. E através da lei conhecemos o pecado, sabemos o pecado. Levanta-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Por isso que o filho pródigo contra o caminho e percebeu o erro que ele fez, o pecado que ele cometeu. Então sabe que peca e prefere continuar no erro. É impossível ter-se um conceito correto do pecado sem vê-lo à luz da pessoa, em Deus. Então, a sua vontade, aquela vontade, pois compreendendo que assim que ele é interpretado, como falta de conformidade com a lei de Deus. Essa lei, essa é uma definição, sim, formal mais correta do pecado. Em Romanos capítulo 1, versículo 32, fala assim: os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, ou que tais coisas praticam, não somente fazem, mas também consentem aos que as fazem. E vos ficou estando vós mortos em ofensa e pecado. Efésios 21, Efésios 2, 1. Hernando Dias Lopes, ele citando William Barclay, diz que no Novo Testamento a hamartia não descreve um ato definido do pecado, mas um estado de pecado, do qual decorrem as ações pecaminosas. Juntas as duas palavras, paraptoma e hamartia, abrange os aspectos positivo e negativo, ou ativo ou passivo, do mau procedimento do homem. Diante de Deus, éramos tantos rebeldes como fracassados. Como resultado disso, estavam mortos. Simplesmente mortos. O apóstolo Paulo afirma que os efésios haviam sido depravados e também mortos, andaram segundo o curso do mundo, desse mundo, entregaram-se aos pecados do seu tempo, ao engano, imoralidade, profanação, egoísmo, violência. Eles integraram tudo isso, a rebelião, numa palavra. Esse era o molde da depravação naquele período, que hoje acontece isso, hoje em dia também é assim. É o molde da depravação quando nós caímos no pecado e cometemos todos esses erros. Era isso que os efésios haviam se sujeitado, vivendo num comportamento diabólico. Antes eles viviam, como dizer assim, eles seguiam o exemplo do diabo. Eles
seguir aquele exemplo do diabo, aquela potestade do ar. Eles eram conduzidos pelo supremo governante, né, dos espíritos do mundo, que reina na atmosfera do ar. De boa vontade, eles obedeceram ao Deus desse século. O homem está morto por causa do pecado, escravizado pelo mundo, pela carne e pelo diabo. E além de condenado sob a ira de Deus, por causa da rebelião contra ele, contra Deus. É a santa repulsa divina, né? A tudo aquilo que conspira contra a sua santidade. A ira de Deus, né, não é apenas para essa vida, mas também para a era vindoura. Apenas aqueles que vivem debaixo da ira de Deus são entregues ao que, né, fizeram-se de rejeitar. Eles fizeram rejeitar o conhecimento de Deus e de se entregar a toda a sorte da idolatria e devassidão. Terão que suportar por toda a eternidade a manifestação plena do furor de Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos falar agora sobre o segundo tópico, que fala vivificado pela graça, onde se divide em 3 subtópicos: alcançado pela misericórdia, pelo amor divino, vivificado por sua graça, exaltado por sua graça. Falaremos agora, primeiramente, se esse alcançado pela misericórdia e o amor divino, né? Que no começo aqui do nosso texto fala: após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana. Deus é o único ser incomparável, em um nível muito superior ao que conhecemos simplesmente por Ele ser Deus. Os critérios que Ele usa para definir o que Ele faz pelo ser humano não estão condicionados ao que o ser humano pode fazer por Ele. E o quanto o ser humano pode amá-lo e corresponder a esse amor. Da mesma forma, a sua misericórdia não encontra retorno, não encontra eco nas ações humanas que possam ter como assim, objetivos algum merecimento. Ele não encontra esse retorno, esse eco, né, das ações humanas que possa ter assim, obter algum objetivo, algum merecimento, mas exclusivamente porque Ele, Deus, é amor e exerce a misericórdia deliberada e voluntária. A salvação é a auge do imenso amor e da misericórdia de Deus. Ele é um auge do imenso amor e da misericórdia de Deus Todo-Poderoso, né? E isso só é possível porque Deus amou o pecador. Deus amou o pecador infinitamente, a ponto de entregar o seu Filho, e continuamente tem misericórdia dos seus filhos, preservando-lhes a vida e concedendo-lhes perdão. O amor não é um atributo do divino, como os demais, que lhes são próprio por ser Deus, pois amor é a própria natureza, a essência de Deus. Em João 4,16 fala: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus está nele. Sua principal característica é simplesmente ser amor e criar, manter e gerir todas as coisas sob essa essência. Deus não precisa se esforçar para amar,
pois nele não se manifesta um ódio, né? Não, nem raiva, como os seres humanos. Porém, a Bíblia afirma que Deus manifesta furor e punição, né? Só que esses são frutos de sua justiça. São frutos de justiça que são exercidos com equidade e não de qualquer causa como nos homens. Ele tem um motivo. Essas manifestações são consequência natural da alienação, da separação do homem com Deus. Pois ninguém consegue viver alienado de Deus sem sofrer as consequências naturais desse afastamento. Então, ele não ama com base na capacidade de alguém amá-lo, não. Ele não se doou baseado assim na capacidade de alguém se doar, não. Ele não espera ser recompendido para continuar oferecendo graça. Deus seria um ser finito, ilimitado, se dependesse, né, dessa forma, né, dessas fontes externas, né, para estabelecer seu poder. Sua graça é infinita porque ele não tem fim. Essa graça emana dele e ele é o próprio que a mantém. E também é ele quem gera essa energia permanente. É ele que gera essa energia permanente, que ele oferece essa energia permanente, transformadora dessa graça que ele oferta para nós. Amém? Segundo tópico, vivificado por sua graça. Como fala no princípio, descrevendo as dádivas divinas concedidas ao salvo, o apóstolo Paulo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em ofensa. A graça é uma atitude assim, benevolente e incondicional em prol de outro, e é também a manifestação da essência de Deus, assim como ele é. Quando ele libera a graça, não está ofertando algo que é seu, né? Mas ele está se auto-ofertando. Ele não está, quando fala assim, não está liberando algo que é seu, né? Algo que é dele, ele não está assim ofertando, ele está se auto-ofertando. Ele está dando isso aí de graça, pois esse amor incondicional é o que constitui em sua essência. A graça, no aspecto mais profundo, é a sua relação com a beleza de gesto, né? Tanto de gestos, palavras, como falar assim, quanto aquilo que dá prazer e provoca júbilo por causa da sua graciosidade, presente na beleza das pessoas e de suas ações. Graça e beleza, elas são conceitos afins. Graça e beleza, elas são afinadas, estão juntas. Graça e feiura são termos excludentes. São mutuamente excludentes. Excluídas, são isoladas do convívio de um com o outro. Elas não se misturam. Então, somos salvos não somente pelo lavar regenerador, mas também pelo lavar renovador do Espírito Santo. Em Tito, capítulo 3, versículo 5, fala assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem, regeneração e da renovação do Espírito Santo. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 10, fala: e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, e não sedes conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E no Efésios capítulo 4, versículo 24, fala: e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado verdadeira justiça e santidade. E em Salmo 51:10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. A essência da regeneração é uma nova vida concedida por Deus Pai mediante Jesus Cristo pela operação do Espírito Santo. Deus Todo-Poderoso que vivificou o corpo, vivifica a alma. E a pessoa desperta, ela desperta para o mundo espiritual e começa a viver espiritualmente. Qualquer pessoa, irmão, que tenha presenciado as reações de um verdadeiro convertido após a experiência radical do novo nascimento, sabe que a regeneração não é meramente uma doutrina, mas uma realidade prática. É uma realidade prática na vida do ser humano, vivificado por sua graça. Terceiro subtópico, exaltado por sua graça. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, conforme Efésios 2:6. A graça manifesta-se independente das obras dos homens, das suas atividades. Quando a pessoa está debaixo da lei, não pode estar debaixo da graça. E quando está debaixo da graça, não pode estar debaixo da lei. Simples, né? Uma pessoa está debaixo da lei quando tenta segurar a sua salvação ou sua santificação como recompensa por fazer boas obras ou observar certas cerimônias. E está debaixo da graça quando ele assegura para si a salvação por confiar na obra que Deus fez por ele. Então, quando confia naquela obra que Deus fez por ele, na salvação que Deus fez por ele, ele não, ele não faz da obra, como é que posso dizer assim? Ele assegura para si essa salvação, por conta da obra de Deus, que Deus fez por ela, para essa pessoa, e não a obra que ela faz por Deus. Totalmente diferente. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 4, fala assim: as duas esferas, separados estáis Cristo, vós o que vos justificai pela lei, da graça tende caído. São duas esferas mutuamente exclusivas. Obra da lei e da graça. A lei diz pague tudo, mas a graça diz tudo está pago. A lei representa uma obra a fazer, a graça é uma obra consumada. A lei restringe as ações, a graça transforma a natureza. A lei condena, a graça justifica. Debaixo da lei, o indivíduo é servo assalariado. Debaixo da graça, ele é filho em alegria de herança ilimitada. Alguém definiu a graça como a bondade genuína e favor não recompensado, ou favor não merecido. Dessa forma, a graça nunca incorre em dívida. O que Deus concede-o como favor. Nunca podemos recompensá-lo ou pagar-lhe. Nunca. A salvação é
é sempre apresentado como uma dádiva, um favor não merecido, impossível de ser recompensado. É um benefício legítimo de Deus, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor, conforme está em Romanos capítulo 6, versículo 23. Amém? Vamos falar agora sobre a salvação que não vem das obras. A graça como meio de salvação, primeiro subtópico, e o segundo tópico, a obra com evidências da salvação. A salvação inclui a graça do meio de salvação, como meio de salvação. A salvação inclui a liberação da morte, da escravidão, do pecado e da ira vindoura. Graça. Todos que aceitam a salvação, serão salvos e predestinados à vida eterna, pois Ele quer que todos sejam salvos. Deus quer que todos sejam salvos. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se, conforme está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O livre-arbítrio significa a tomada de decisão humana para a salvação, conquistada por Jesus na cruz do Calvário. A salvação ela é oferecida a todos os seres humanos. Todos os seres humanos têm o direito à salvação indistintamente e gratuitamente, por uma escolha pessoal e livre de cada um. Todo mundo tem esse direito. Deus concede esse direito, dá essa graça de ser salvo. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, está escrito: e o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça a água da vida. A fé para a salvação é uma atitude do intelecto e do coração do homem para com Deus, e em que ele abandona toda a confiança em seus esforços de religiosidade, de piedade, de bondade ou de moralidade para obter a salvação. O homem abandona tudo isso aí. Se ele confiar plenamente, e confia, ele tem que confiar completa e exclusivamente na obra salvadora de Cristo. Essa obra salvadora que foi operada na cruz. Portanto, a fé não consiste apenas em crer em alguma coisa. A fé não é somente isso, crer em alguma coisa como sendo verdadeira, mas também em confiar na pessoa de Jesus Cristo. A fé para a salvação é um dom de Deus, conforme está em Efésios capítulo 2, versículo 8, cujo autor é Cristo, conforme está em Hebreus capítulo 12, versículo 2, e ele tem a sua origem, essa sua origem quando se ouve a palavra de Deus, conforme Romanos 10, 17, e é imprescindível para a pessoa se apropriar da salvação. Embora seja um dom de Deus, ela precisa ser exercida ou manifestada para a obtenção da salvação. Não basta só ter fé, ela precisa ser exercida, ela precisa ser manifestada, precisa ser exposta para que todos saibam que sua fé é incondicional em Jesus Cristo. Essa fé ela precisa ser exercida, manifestada, para que todos vejam. Amém? E no subtópico 2, obra
como evidência da salvação. Obras como evidência da salvação. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão, isso não vem de vós, conforme Efésios 2, versículo 8, parte B. Trata a salvação pela graça que provém de Deus. A segunda ratifica que a salvação não vem das obras, o que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo como esforço pessoal. Paulo, quando a gente fala assim, obras, salvação, Paulo e Tiago, eles também tratam de dois tipos de obra. Paulo condena as obras com o esforço arrogante do homem, que procura merecer a sua salvação. Em Gálatas capítulo 3, versículo 11, Paulo fala, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Em Romanos capítulo 3, versículo 20, ele fala, por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Contrastando isto, ao referir-se às obras, Tiago fala dessas expressões de fé como resultado natural da justificação. Tiago olha nesse ponto de vista. Poderíamos chamar, sim, as obras mencionadas por Paulo como obra da lei e de Tiago como obra da fé. Há uma diferença entre o conceito de Paulo e Tiago. Tem uma diferença entre esse conceito. Quanto à justificação. Tiago diz que o cristão ele é justificado pelas obras. Tiago fala que o cristão ele é justificado pelas obras. Em seu capítulo 22, versículo 24, Tiago fala assim, vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Só que, nesse sentido, Tiago tem a ver com as obras da justiça que acompanham a salvação. As obras de justiça que acompanham a salvação. Isso que Tiago está querendo dizer. Tiago refere-se às ações exteriores, às ações de fora, que demonstram o que aconteceu interiormente e conforme a doutrina de Paulo, ou seja, que o crente genuíno demonstra a existência de sua fé através das obras. Então, Tiago se refere a essas ações exteriores que demonstram o que aconteceu interiormente, conforme Paulo fala, conforme a doutrina de Paulo. Ou seja, que o crente, ele é aquele crente genuíno, ele demonstra a existência da sua fé através dessa obra, essa crença por essa obra que ele está realizando. Quando Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça, como afirmado por Paulo em Romanos 4. Abraão creu em Deus, então isso foi imputado, assim como afirmado como justiça, uma justiça, sem nenhuma obra da parte dele. Ou seja, ele apenas creu. Porém, quando ofereceu seu filho num evento posterior, ele apenas mostrou sua justiça e fé. Ou seja, se Deus lhe deu esse filho que ele jamais imaginou que ia ter, porque ele já não cria mais que teria, então era justo que ele oferecesse a Deus, porque ele tinha fé em Deus. Quando Paulo escreveu, teve em vista aos não cristãos,
quando ele escreveu Romanos e outros epístolas. Ele escreveu aos Efésios. Ele teve vista aos não cristãos. Ele faz uso do capítulo 15, inclusive, de Gênesis. Nesse capítulo 15, quando Deus faz uma aliança com Abraão, né, da sua descendência, da sua posteridade. Então, ele faz esse uso desse capítulo 15, né, para provar que a necessidade da fé, e mostrar que obras são que vêm da fé, que as obras são a que vêm da fé. Ele queria provar isso aí, que essas obras vêm da fé. Tiago, porém, dirige aos cristãos, diferentemente de Paulo, né, que dirigia aos cristãos. Tiago dirige aos cristãos e usa o capítulo 22 de Gênesis para provar as necessidades das obras e fazer ver que a fé deve ser provada pelas obras. Quando Abraão oferece o filho em sacrifício, Paulo está tratando o assunto do ponto de vista legalístico e contra todo mérito. Como eu estava falando, Paulo estava tratando o assunto do ponto de vista legalístico e contra todo mérito. Tiago discorre com espírito contraditório às leis e contra a simples ortodoxia intelectual. Paulo e Tiago, na realidade, eles não são dois soldados de exército diferente, combatendo um contra o outro, mas sim dois combatentes, né, do mesmo exército, lutando-se costa a costa, um de costas contra o outro, contra os inimigos que vêm de todas as direções opostas. Então ele defende duas posições, mas se protegendo contra o inimigo que quer se aproveitar da boa fé dos seus filhos, das pessoas que fazem as boas obras, desejando talvez a sua salvação, achando que fazendo a obra eles são salvos, mas porém também aqueles que têm fé e acham que só a fé resolve o problema de salvação. Mas os dois, na realidade, precisam caminhar juntos. Obras e fé. Fazer obras crendo que será salvo, fazendo obras sem esperar um merecimento, fazendo obras do bom coração, da sua própria vontade, seu desejo de ajudar ao próximo, do seu desejo de alcançar a salvação através de nosso Jesus Cristo. Não fazer obras com interesses próprios e não ter fé fraca, aquela fé que só deseja para ele, mas esquece de agradecer a Deus. Aquela fé fraca que não tem nenhuma intenção espiritual, nenhum momento de comunhão com Deus. Precisa ter uma fé mais genuína, crer que ele faz é para alcançar a graça de Deus. Então são duas pessoas, Paulo e Tiago, que estão combatendo, né, contra os inimigos que vêm de todas as direções, de todas as posições. Essa justificação, ela é necessária porque o pecado levou a humanidade a contrariar as normas de justiça. Esse pecado que levou a contrariar as normas de justiça estabelecida por Deus. Ele implica em adequar o ser humano às normas. É isso que essa justificação faz. Ela adequa os seres humanos às normas que foram descumpridas, né? E daí torna o justo e cumpridor da lei. É isso que a justificação faz, através dessa fé das obras. Como esse
estado de justiça, né? E com esse estado de justiça, ele como é que a gente pode dizer, é impossível ao ser humano atingir, foi necessário que a justiça de Cristo fosse imputada. Foi preciso, né, fazendo isso, a justiça de Deus fazendo com que o que os aceitam pela fé sejam declarados justos, né, e cumpram os preceitos da lei, né, apesar de suas obras, né, da injustiça. Então, precisam, né, porque é impossível a pessoa alcançar isso se não crer em Jesus Cristo, se não receber essa graça, né, essa graça que só Jesus pode lhe dar, através da sua fé e aceitação de Jesus Cristo como seu único Salvador. Né? Daí sim vão ser declarados justos. Né? Daí sim que vão ser cumpridos os preceitos da lei. Apesar dessas suas obras de injustiça, da injustiça. A justificação é algo completamente imerecido. Essa justificação ela é imerecida. Tenha fé nisso. Né? Não é uma conquista. É uma obtenção, não uma aquisição. Você obtém, mas não adquire, não compra. Até a fé não como eu falo assim, alguma obra, né, que Deus precise premiar com salvação. Claro que não. A fé não é uma obra que você acha que você tendo fé é uma obra que Deus vai depois tem obrigação de premiar? Não. Não precisa. Deus não precisa disso. É um dom de Deus aí. A fé é um dom de Deus. Não é uma causa de nossa, não é a causa da nossa salvação, mas é o meio. É o meio ao qual nós recebemos essa fé. É o meio ao qual recebemos. Outra necessidade do crente ser justificado é para que Deus veja-nos justos e santos. E assim sejamos participantes da bênção da salvação. E para que ninguém, nem mesmo o diabo, acuse o crente daquilo que Cristo já perdoou. Ninguém, nem mesmo o diabo vai acusar o Cristo. Se tivermos fé genuína e sermos justificados por essa fé, nem mesmo o diabo condena. Em Romanos, capítulo 8, versículo 33 a 34, assim diz a palavra: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou entre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Vou ler de novo. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo que morreu, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está sentado à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8, 33, 34. Ninguém pode colocar nada na conta da pessoa já justificada, pois ela está livre da condenação e é herdeira da vida eterna. O resultado prático da justificação é a paz com Deus. Esse é o resultado prático.
Nada mais. Essa paz com Deus que nós temos que ter. Romanos 5:1. Tendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então é essa paz que justifica essa fé que nós temos com Deus. Então precisamos ter isso em nosso coração. E concluindo nossa lição, antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna por ato do amor divino, por meio de uma maravilhosa graça. Nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossa obra. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras e glorificamos a Deus Pai. Então, nós, já antes da regeneração, nós éramos filhos da ira. Mas depois desse amor divino, dele entregar seu Filho para a nossa salvação, nós fomos salvos. Foi concedido para nós essa gloriosa salvação. Foi concedido para nós, independente de qualquer coisa, independente das nossas obras, essa possibilidade de ser salvo pelo amor de Deus através de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que possamos continuar nessa caminhada, buscando a salvação através da fé, das obras e de tudo que for necessário para que possamos estar em comunhão com Deus. Nenhuma medida de esforço próprio ou de devoção, nenhuma medida de esforço próprio de devoção religiosa pode realizar o que está descrito acima. Pelo contrário, pela graça sois salvo por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 8. E finalizo essa lição hoje com esse pouco que eu pude tirar dos aprendizados e dar um pouco da experiência de vida de nós, e que possa alcançar a vocês e que seja bom para a nossa vida, para a sua, para a minha, para de todos que estejam, que ouviram essa lição e tiveram paciência de me aguentar alguns minutos com esses poucos ensinamentos que aqui estou passando, mas que eu aprendi. Eu agradeço por mais essa oportunidade em nome de Jesus. Nesse momento termino fazendo uma oração e agradecendo a Deus por essa oportunidade. E espero que todos gostem e deixem seus comentários, deixem os seus likes se acharam bom ou ruim, dependendo das suas opiniões. Obrigado. Querido Deus, eu te agradeço por mais essa oportunidade de poder estar transmitindo esse pouco ensinamento ao qual o Senhor nos concedesse e me desse essa oportunidade de estar falando com seus filhos através dessa transmissão. E que isso alcance os corações que necessitam ou que têm ânsia de aprender um pouco mais da sua palavra. E que o Espírito Santo toque nas suas vidas. E que eles sejam vivificados pela sua graça. E que eles alcancem, através da graça de nosso Jesus Cristo, o entendimento do que aqui transmitimos. Eu te agradeço por mais essa oportunidade.
Em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus.